Graça e paz, amém? Feliz demais de estar com vocês nessa manhã, ou nessa manhã não, nessa tarde, e feliz porque eu estou me sentindo em casa, não só porque a atmosfera da presença de Deus aqui é tão familiar, mas porque eu me sinto em casa com os irmãos, uma igreja tão querida, onde eu tenho amigos tão especiais, pastor Carlinhos, Suelen, o Marcelo, a Mônica, o Tiba, todo mundo. Eu sou muito feliz mesmo, o Isaac, né, a Naná, a gente tem desenvolvido ao longo desses últimos anos uma relação tão gostosa que vai muito além do que só uma amizade, é um vínculo do Espírito, e eu tenho um vínculo no Espírito com essa igreja aqui também, com essa comunidade tão amada, então para mim é um privilégio estar aqui mais uma vez. Eu quero antes de tudo convidar você a fechar os seus olhos e vamos orar mais uma vez. Senhor Jesus, nós te louvamos, te agradecemos, rendemos honra, glória, rendemos a ti majestade, rendemos adoração, rendemos, ó Deus, as nossas vidas, rendemos, ó Deus, este tempo, rendemos a nossa atenção, tudo aquilo que podemos e temos, nós rendemos ao Senhor, porque Teu é o poder, o reino e a glória para sempre. Deus, nós estamos aqui numa atitude de expectativa por aquilo que o Senhor vai falar e fazer, ó Deus, porque essa expectativa não está no evento, não está nas pessoas, não está na eloquência que elas têm, ou no conteúdo humano que elas podem transmitir, mas a nossa expectativa está naquilo que o Teu Espírito Santo pode imprimir na alma e no espírito de cada um que está aqui, ó Deus, e isso que o Teu Espírito imprime é algo para a eternidade, é algo para a transformação das nações, e por isso, ó Deus, nós temos esta elevada expectativa. Ó Pai, nós rendemos tudo ao Senhor, não te damos liberdade, assim como se alguém simplesmente convidasse uma pessoa na sua casa e dissesse: olha, você tem liberdade de fazer o que quiser. Não, o Senhor é o dono desse lugar, muito mais do que liberdade, o Senhor tem o direito, a primazia de fazer aquilo que o Senhor desejar neste tempo e nesses dias. Eu te louvo, ó Pai, porque o Senhor já tem feito coisas grandes, nós já temos ouvido os testemunhos maravilhosos desses dias, mas nós sabemos que o Senhor é um Deus de abundância, o Senhor sempre faz mais, e o Senhor faz mais, não é por nossa causa, é para a glória do nome de Jesus. Então, ó Pai, que esse tempo agora, que essa tarde possa construir, levantar ainda mais glória para o Senhor Jesus. Esse é o nosso desejo, esta é a nossa oração, a fazemos em nome de Jesus, amém. Queridos, eu confesso que para mim é assim, uma honra ser apresentado por um teaser assim tão lindo. Eu nunca tinha participado de uma conferência que tinha um negócio assim para mim. Eu sempre ficava olhando e falava: rapaz, que coisa maravilhosa. Hoje teve um vídeo me apresentando. Muito obrigado por isso, viu? Meu nome é Yuri, eu sou de Campo Grande. Alguns de vocês já me conhecem, né? Estive aqui, acho que há 2 anos atrás, se eu não me engano, né? Foi 2019. 2020 não teve nada, né? Foi 2019, então. E nós estivemos aqui. E hoje eu sou pastor lá em Campo Grande, na Primeira Batista. Tenho uma esposa linda que não está aqui agora, mas à noite ela estará. Vocês não perdem por esperar para conhecê-la, a Carol. Tem a Clara e a Ana, que são as nossas filhas, vieram conosco. E lá em Campo Grande nós temos desenvolvido um trabalho para a glória de Deus, que tem tido repercussão assim, maior do que nós esperávamos. Eu gostaria de falar um pouquinho sobre isso, mas esse não é o tema da minha mensagem. Eu só quero usar isso como testemunho para aquilo que o Espírito Santo deseja falar conosco nessa noite. Olha só, uma hora eu falo manhã, outra hora eu falo noite, tem que lembrar que é tarde, mas o Senhor vai falar conosco nessa tarde. Não sei quantos de vocês conhecem a Escola do Discípulo. Estou usando a camiseta aqui da Escola do Discípulo, mas a Escola do Discípulo nasceu de um desejo do nosso coração, de oferecermos para a nossa igreja local uma plataforma de ensino bíblico e de treinamento teológico. Nós, olhando para as plataformas que existiam, para as propostas que existiam, nós sempre achávamos que elas eram, muitas vezes, reducionistas, e nós sonhamos com
investir na igreja para que ela seja intelectualmente robusta e espiritualmente vibrante, para que nós pudéssemos então mergulhar na palavra e estudá-la a fundo, sem o medo de que por causa do estudo teológico nosso coração fosse esfriar, mas muito pelo contrário, que quanto mais nós mergulhássemos na palavra, mais nós veríamos a Cristo, e quanto mais nós víssemos a Cristo, mais o nosso coração queimaria. Então nós começamos essa plataforma e isso foi tomando uma proporção assim gigantesca, até por conta do ano da pandemia, mas de todas essas coisas, a nossa preocupação não era criar um canal no YouTube, a nossa preocupação não era criar uma comunidade de pessoas, a nossa preocupação era comunicar e contemplar conjuntamente a glória de Deus, porque perceba uma coisa, todas as coisas, todos os lugares, todos os espaços, cada centímetro da existência pertence a Jesus Cristo. E quando nós começamos a pensar nisso, nós olhamos para a internet e vimos que a internet tinha muito lixo na internet. A internet pertence ao Senhor Jesus, então a gente precisa se posicionar nesse espaço e começar a despejar a presença e o conhecimento da glória de Deus aonde nós estamos e através da internet também. E nós começamos a fazer isso porque nós tivemos uma palavra. Nós não iríamos começar um canal no YouTube simplesmente para fazer videozinho de comentário do que está acontecendo no universo gospel. A gente não ia fazer videozinho no YouTube para gerar polêmica com os outros e com isso visualizações. Não, nós queremos nos posicionar porque existe uma palavra, e essa palavra está sobre nós, a palavra de Abacuque 2, versículo 14, que diz: a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor. E é sobre isso que eu quero falar, sobre isso que eu quero falar nessa tarde, sobre ser cheio do conhecimento da glória do Senhor. Ser cheio do conhecimento da glória do Senhor. Então, quando nós começamos a escola do discípulo, começamos com este propósito, de não fazer simplesmente vídeos, simplesmente ser mais um canal no YouTube, mas enchermos a internet com o conhecimento da glória do Senhor, e este tem sido o nosso compromisso desde então. Eu sei que este é o compromisso dessa conferência, este é o compromisso dessa igreja, é o compromisso desses pastores. Nós estamos aqui, nós empenhamos recursos, empenhamos tempo, empenhamos tantas coisas para fazer um evento como esse acontecer, mas uma só é a preocupação, é para que essa terra seja cheia do conhecimento da glória de Deus, porque não existe assunto bíblico mais importante do que a glória de Deus. Não existe preocupação divina maior do que a preocupação divina com a glória de Deus. Quando nós olhamos para Efésios, capítulo 1, desde o versículo 3 ao versículo 14, nós vemos que tudo aquilo que Deus faz, desde a eternidade, as ações do Pai, as ações do Filho, as ações do Espírito Santo, tudo Ele faz para o louvor da sua glória. E é por isso que Ele repete tantas vezes essa expressão nesse texto de Efésios. Que Deus criou todas as coisas e nos elegeu desde antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em amor, para o louvor da sua glória. E através do seu Filho Ele nos adotou, Ele nos trouxe para a família, nos redimiu, nos perdoou, para o louvor da sua glória. E o Espírito Santo nos selou para o dia da redenção, para o louvor da sua glória. Existe uma preocupação no coração de Deus, e essa preocupação é com o conhecimento da sua glória. Sabe por quê? Porque o nosso Deus é apaixonado em se revelar. Ele deseja se fazer conhecido. Conhecer ou ter este conhecimento da glória de Deus está totalmente alinhado com a vontade de Deus, de modo que quando nós oramos e cantamos o que cantamos aqui, dizendo: Senhor, nós queremos ver a Tua face, nós queremos ser visitados pelo Senhor, nós queremos conhecer a Tua glória, nós não estamos dizendo algo que Deus não esteja interessado em fazer, muito pelo contrário, é isso que está no coração dEle, se revelar. Deus quer que nós conheçamos a Sua glória. E eu, quando estava me preparando e orando, gerando essa palavra, e esses dias que vamos passar aqui juntos, Deus foi colocando esse peso pela manifestação da glória dEle. Esse peso caiu no meu coração de uma maneira tão poderosa, que no começo da semana, a minha esposa e a minha filhinha mais nova começaram a sentir assim, um pouquinho
dodóizinhas, né, com alguns sintomas gripais. Logo nós fomos fazer o exame do Covid, que graças a Deus deu negativo, né, não era nada demais. Inclusive elas melhoraram logo no dia seguinte. Mas por um momento, a possibilidade de nós estarmos aqui ficou em suspensão, né? A gente falou assim, puxa, e agora? Será que nós vamos? Será que não vai dar certo? Mas algo pulsava dentro do meu coração, que nós precisávamos estar aqui, porque Deus tem algo grande, poderoso, firme e eterno para realizar no meu e no seu coração nesses dias. Você pode dizer amém? E não existe nada melhor, não existe nada mais central para nós falarmos aqui, nesta tarde, do que sobre o conhecimento da glória de Deus e como que a glória de Deus nos transforma. Como que o conhecimento da glória de Deus, ela é tudo que os nossos ministérios precisam. Como que o conhecimento da glória de Deus é tudo aquilo que a gente necessita para vencer o pecado definitivamente. E o conhecimento da glória de Deus é o que nós precisamos para que nós sejamos impulsionados em direção ao mundo perdido e caído. O conhecimento da glória de Deus é tudo aquilo que nós precisamos para olharmos uns para os outros e nutrirmos relacionamentos de amor, nutrirmos relacionamentos que glorificam a Deus e dessa forma construirmos a igreja. O conhecimento da glória do Senhor, querido, muda tudo. Muda a sua maneira de agir, muda a sua maneira de pensar, muda a maneira como você programa a sua agenda, muda o jeito que você faz planos para o futuro, muda a maneira como você fala com a sua esposa, com seus filhos, com seu marido. O conhecimento da glória do Eterno nos transforma por completo. E se nós ficarmos aqui tateando em outros assuntos periféricos, nós poderemos conseguir várias coisas, mas nós não podemos perder o central. Deus deseja se fazer conhecido a você. Deus deseja se tornar conhecido a você. Deus deseja tornar-se conhecido a mim. E nos meus dias sobre essa terra, eu não me ocuparei de outra coisa, senão conhecer a glória do Deus eterno. Amém? A minha vontade é que você possa dizer isso sobre você mesmo, que os seus dias sobre essa terra serão gastos na busca do conhecimento da glória do Senhor. Há alguns anos atrás, duas notícias mexeram muito comigo, duas pessoas que eu admirava assim à distância, porque não os conhecia, eram estrangeiros, né? Dois homens dessas personalidades do mundo cristão apostataram da fé. Um deles era um líder de adoração na igreja Hillsong, outro era um grande autor do campo de pureza sexual cristã. E quando esses dois homens, esses dois jovens, que eram uma influência para milhões de pessoas, apostataram da fé, eu falei assim, meu Deus, esses caras, eles estavam em milhares de conferências, eles pregaram milhares de sermões, eles cantaram milhares de músicas, eles compuseram músicas que nós cantamos, eles escreveram livros que nós lemos. Meu Deus, se estes homens estiveram expostos a tal queda, eu comecei a temer pelo meu próprio coração, e eu falei, Senhor, o que é que eu preciso? O que é que eu mais preciso? Aquilo que me tornará inabalável, aquilo que realmente vai calcar os meus pés sobre a rocha, e vai impedir que eu seja levado para lá e para cá, como nós vemos, infelizmente, aí no universo cristão brasileiro e mundial, as pessoas sendo levadas por todo o vento de doutrina, por toda moda cristã que aparece, por toda teologia errada que aparece por aí. O que é que vai fazer, Senhor, com que os meus pés fiquem firmados? E o Espírito Santo trouxe ao meu coração, você precisa conhecer mais da minha glória, porque quando os teus olhos estiverem totalmente fitos nos meus, nada que acontece à sua direita ou à sua esquerda te chamará a atenção. Você estará ocupado demais olhando para mim, conhecendo o meu amor, se deleitando em mim. Você precisa conhecer mais da minha glória. Nós temos uma necessidade da glória de Deus. Veja bem, Isaías
Nós lemos isso lá no capítulo 6, do verso 1 a 8. Esse é um texto que com certeza você já conhece. Isaías tem uma experiência forte e profunda com Deus. E o profeta Isaías, diferente de outros profetas daquela época, era um profeta profissional. Ele não era um profeta que foi levantado por Deus, mas que vivia fora da corte ou não havia tido treinamento formal. Isaías era um profeta da corte, ele havia feito, se fosse hoje em dia, tipo assim, o cara que fez seminário, o cara que aprendeu, foi para a escola de profetas, o cara que foi instruído na lei de Deus e na Torá desde a criancice, né, desde a sua meninice. Isaías era este profeta. E ele era um profeta de Deus, porque quando nós olhamos as profecias, antes deste período onde ele narra essa experiência, eram profecias que vinham da parte de Deus, sem dúvida nenhuma, profecias poderosas, mas aconteceu uma coisa, que transformou o ministério de Isaías dali então. E a experiência que Isaías teve foi a experiência com a manifestação da glória de Deus. Quando aquele profeta que já conhecia a lei, que já havia falado em nome de Deus, que já havia pregado para multidões, trazendo para os nossos dias, né? Que já havia participado de muitos eventos, quando aquele profeta que já havia falado, já havia pregado muitas vezes, ele tem essa experiência definitiva com a glória de Deus. E então ele cai por terra e ele vê que na verdade ele não sabia nada. Na verdade, ele vê que a única coisa que ele merecia era a própria morte. Ele diz: Senhor, eu pequei, ai de mim, porque eu estou diante de um Deus santo, eu vi o Senhor e eu sou pecador. Então Deus vai ali e o toca e o restaura. Mas, assim como Isaías, muitos de nós vivemos num ambiente cristão há muitos anos, conhecemos muitas palavras, muitas de nós já lideramos, mas nos falta a experiência, que não é de um só dia, que não é de uma conferência só, uma experiência e um desejo de estar diante desta glória diariamente, e que nada seja mais importante do que isso. É só isso, meus irmãos, que trará avivamento, porque somente ver a Deus como Deus é, que vai nos fazer esquecer das demais coisas, que vai nos fazer desprezar as demais coisas, pela presença do Senhor. É só isso que trará avivamento. Uma vez, em 2011, quando eu estava como missionário no Nepal, eu estava caminhando e perto da minha casa tinha um grande templo. O templo a uma divindade chamada Vishnu. E era um grande templo, um dos maiores templos do Nepal. Inclusive tem muita gente que viaja da Índia, de outros países para lá para conhecer esse templo. E eu estava sozinho, eu estava esperando dar um horário para um outro compromisso, eu estava perto do templo, não tinha conhecido o templo ainda. Mas eu falei assim, cara, acho que quer saber, eu vou lá, vou ver como é que é. E eu fui, subi as escadarias. Irmãos, a cena era caótica, era muita sujeira, muito cheiro de incenso. O Nepal é um país majoritariamente hinduísta, ou seja, politeísta, existem milhões e milhões de deuses, né? E vários deles são associados a animais, então você tem ofertas animais sendo feitas em cada ponto daquele templo, então mistura todos esses cheiros, né? E muitas pessoas moribundas nas escadas, e eu pensando, meu Deus, isso é um templo, caramba. Eu fui subindo, e quando eu cheguei no pátio daquele templo, havia uma grande estátua dessa entidade, Vishnu. Era metade mulher, metade peixe. Eu lembro que eu olhei aquilo ali, eu falei assim, eu conheço isso aí, lá no Brasil chama Iemanjá, mas enfim. E havia, então, esse pátio, tinha essa estátua dela deitada no meio de uma grande piscina, e as pessoas desciam então até onde estava essa piscina, tiravam os pés, iam lá e tocavam aquela estátua para serem abençoadas. E eu sentei um pouco longe, fiquei olhando ali aquelas pessoas, sentei
num parapeito ali, e eu fiquei olhando aquelas pessoas presas, cativas por espíritos malignos, e o meu coração começou a se entristecer, e irmãos, de uma certa forma, eu me entristeci pelas pessoas, pelo fato de elas estarem amarradas e presas àquele engano, mas o que mais doeu no meu coração, era que aquele espaço físico, aquele lugar era um lugar, de onde não saía adoração ao Deus vivo e verdadeiro, e mais do que a perdição das pessoas, o fato de que havia um lugar na terra, de onde não saía adoração a Deus, aquilo me constrangeu meu coração, eu comecei a chorar, eu comecei a dizer, Senhor, toda a terra é sua, o Senhor é o dono de toda a terra e de toda a sua plenitude, e eu comecei a imaginar a terra e os pontos de adoração aqui em Curitiba brilhando, né, saindo adoração daqui, saindo adoração do Brasil, saindo adoração de tantas nações, e lá no Nepal, escuridão, dali não saía adoração a Deus, e eu falei, não, o Senhor é digno de que em todo lugar haja adoração ao Senhor, e se até hoje não houve adoração aqui, então hoje vai haver, e aí eu comecei a adorar ao Senhor ali, em português ninguém me entendia, né, e eu comecei a cantar, Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, Tu és Senhor absoluto, e de repente eu senti como se os céus fossem abrindo e aquela atmosfera fosse se transformando numa atmosfera de adoração, aquele lugar onde os céus estavam fechados, agora começou a se abrir, e eu comecei a adorar a Deus, e eu comecei a me emocionar, e eu falei assim, hoje, talvez isso não aconteça amanhã, talvez demore muito tempo para que novamente haja adoração neste lugar, mas hoje vai haver, porque eu estou comprometido com a Tua glória, com o conhecimento do Senhor, para que a terra seja cheia em toda a sua plenitude da glória do Deus vivo. E eu comecei a chorar e cantar ali, fiquei ali um tempo, depois senti o Espírito Santo dizendo assim, agora é hora de interceder, não é hora mais de orar, de adorar, agora é hora de interceder. E aí eu parei de cantar e comecei a interceder, e dar voz de comando na autoridade do nome de Jesus, para que todo espírito maligno naquele momento ficasse paralisado, e para que os céus se fechassem sobre o inferno, e que aquelas pessoas que estavam invocando aquelas entidades não tivessem sucesso algum. E eu comecei a declarar isso com autoridade, eu fui para tinha várias casinhas assim, né, pequenos templos, eu fui para trás de um deles, e eu comecei a marchar, eu comecei a falar assim, o Senhor é rei sobre esse lugar, a glória do Senhor se manifesta aqui, aonde o reino de Deus chega, o reino das trevas tem que sair, em nome de Jesus, eu quero decretar a falência desses demônios, em nome de Jesus eu repreendo cada um deles, que eles sejam calados agora em nome de Jesus, que todo sacerdote que está fazendo uma invocação a um demônio, ó Deus, fique pasmo, porque nada vai acontecer nesse lugar. E enquanto eu comecei a fazer essa oração, um sacerdote do outro lado do templo se levantou e ficou olhando para mim. Eu estava muito distante dele, ele não sabia o que eu estava orando, até porque eu estava orando em português, mas ele me olhou, e ele veio do outro lado do templo, com os olhos fitos em mim, veio falar comigo e disse assim, o que você está fazendo aqui? Aí eu dei uma de Paulo, né, em Atos 17, eu falei, então, eu vi que é um templo, né, isso aqui, eu vim orar, eu estou aqui orando. Vocês são muito religiosos, né, parabéns. Aí ele falou assim, não é isso que você está fazendo. Eu falei, não, eu vim orar, eu vim conhecer, que eu moro aqui no Nepal, mas eu não conhecia esse templo, eu ouvia falar muito desse templo aqui, então, aí eu vim conhecer. Ele falou assim, então agora você já viu tudo, já conheceu, então agora por favor pode ir embora, você está nos atrapalhando. Naquele dia, a glória do Senhor foi conhecida ali naquele lugar. Quando eu saí do templo, 2 pessoas me seguiram, e eu fui saindo do templo, e sabe quando você olha para trás assim, meu Deus, deu ruim, deu ruim, já estou sendo seguido.
Aí eu olhava e eles estavam atrás, eu descia as escadarias, eles estavam atrás, eu virei a primeira esquina, eles vieram atrás. Até uma hora que eu vi um grupo de pessoas assim, né, um pouco mais povoado, aí eu parei no meio das pessoas, fui comprar uma água, aí esses dois jovens vieram falar comigo. Eles falaram assim: vem cá, eu ouvi o que você falou com aquele cara lá, nós ouvimos, nós viemos da Índia só para conhecer aquele templo, o que você estava fazendo? Aí eu não sabia se eu abri o jogo ou não, o que estava acontecendo ali, né? Eu falei assim: olha, eu sou cristão, e eu estou aqui no Nepal para ajudar as pessoas, para falar para as pessoas que existe um Deus de amor, que as ama, e eu estava orando por essas pessoas, era isso que eu estava fazendo, e era isso que aquele sacerdote não queria que eu fizesse ali, ele não queria que eu orasse pelas pessoas, para que as pessoas pudessem conhecer o Deus vivo e verdadeiro. Aí eles falaram assim: sabe por quê? Quando nós entramos no templo, nós entramos pela outra porta, mas a gente ouviu uma música que a gente não sabia de onde que era. A gente não sabia, era uma música em uma outra língua, e nós ouvimos aquela música tão bonita, e nós vimos do outro lado que você estava cantando, e quando nós estávamos chegando para perguntar para você o que você estava cantando, aquele sacerdote colocou para fora, mas nós queremos saber, para quem que você estava cantando? Quem é esse Deus vivo e verdadeiro? O que você estava fazendo ali? E naquele momento eu pude compartilhar o evangelho com aqueles dois jovens que haviam vindo da Índia, e eles voltaram com a semente do evangelho no coração. Queridos, nós precisamos trabalhar, lutar, nos esforçar pelo conhecimento da glória de Deus. Isso está para além de uma placa, de um ministério, de uma geração. Isso está para além de uma filosofia de ministério. Conhecer a glória de Deus é aquilo que vai impulsionar a igreja para que ela cumpra a grande comissão. Amém? Quando nós pensamos sobre conhecer a glória de Deus e orar para que Deus manifeste a sua glória, algumas pessoas acham que isso é de uma certa forma ofensivo. Como é que eu posso dizer para Deus: Deus, se manifesta aqui que eu quero te conhecer? Na verdade, ofensivo é um cristão viver a vida toda e nunca fazer essa oração. Isso é que é ofensivo para Deus. Viver a vida toda sem ter desejo por conhecer a glória de Deus. Não é ofensivo para um filho dizer para um pai que deseja conhecê-lo mais. E não é ofensivo se você aqui nessa tarde está ouvindo essa palavra e quer dizer para o Senhor: Deus, eu caminhei até aqui de uma forma, mas agora eu quero me aprofundar, eu quero mergulhar mais profundamente, eu quero conhecer aquilo que está nas profundezas do teu caráter, eu quero conhecê-lo como eu jamais o conheci, eu quero ser abalado pela tua presença e pela tua glória. Esta é a oração, meu irmão, que Deus deseja ouvir. Esta é a oração que o Senhor Jesus disse que o Espírito responderia. Se alguém não tem fé, peça e o Espírito a dará livremente. Fé para conhecer a Deus. Jesus fez essa promessa de que Ele se revelaria a nós. Ele disse: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama, e aquele que me ama será amado pelo meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Então existe uma promessa da parte do Senhor Jesus, que aquele que buscar o Senhor, aquele que voltar o seu coração a Ele, aquele que se submeter e buscá-lo com todas as suas forças, e aquele que fizer de Cristo o seu maior tesouro nessa terra, o verá. Não é a minha palavra, é a palavra do Senhor. Não faz sentido a igreja brasileira ter uma promessa deste tamanho e permanecer sem dobrar os seus joelhos. Não faz sentido filhos de Deus terem uma promessa deste grau e continuarem se preocupando com outras coisas e não com o conhecimento da glória de Deus, porque assim como foi com Isaías, é conosco. Ela nos transforma e transforma a nossa família, a nossa igreja, a nossa comunidade por completo. E eu não quero vir aqui falar sobre outra coisa senão isso, e eu quero que você saia daqui nessa tarde completamente tomado por essa visão. Eu quero conhecer a glória de Deus, eu quero conhecê-la profundamente. Como é que nós podemos conhecer a glória de Deus? Em primeiro lugar, você pode conhecer a glória de Deus através das ações dele na história. Deus tem se revelado na história. Deus não é
um ser que permaneceu em silêncio e oculto até hoje, dia 13 de fevereiro de 2021, e que agora vai se revelar. Muitas pessoas tratam Deus e as coisas de Deus dessa forma, como se elas viessem, ou se elas vierem num evento assim maravilhoso, com preletores maravilhosos, então vai acontecer algo que nunca aconteceu, e Deus vai revelar um negócio que Deus nunca revelou antes, né? E aí então as pessoas ficam nessa tirania da novidade sobre as coisas de Deus, e vão correndo atrás de tudo aquilo que parece novo, tudo aquilo que parece inédito, esquecendo-se que Deus tem se revelado através da história, e que olhando para a história nós podemos conhecê-lo mais. A glória do Senhor se manifestou para trazer livramento ao seu povo. Lá em Êxodo nós vemos um dos atos mais colossais de Deus, quando através da instrumentalidade de Moisés, Deus abre o mar vermelho para o povo passar. O povo de Deus declara que a glória do Senhor apareceu durante uma nuvem, durante o dia, e numa coluna de fogo à noite. Deus continua operando o seu poder para livrar o seu povo ainda hoje, mas nós precisamos olhar para as Escrituras. Precisamos olhar para as Escrituras e vermos que Deus se revela nas Escrituras. Existem muitas pessoas tem dito coisas sobre Deus, afirmado coisas sobre Deus, que não estão nas Escrituras, e aí tem um grande problema, porque a revelação de Deus, ela sempre será alinhada com aquilo que Ele já revelou nas Escrituras. Se você entrar numa vibe de querer conhecer a Deus, de querer buscar a Deus lá no seu quarto, e você querer viver coisas assim extraordinárias, experiências que vão, assim como aquelas experiências de livros, onde a pessoa, ela é totalmente tomada pelo Espírito Santo, a pessoa levita, a pessoa voa, a pessoa, sei lá, faz o que ela faz. E eu quero ter essas experiências maravilhosas, eu quero chorar, eu quero falar em outras línguas, eu quero isso, eu quero aquilo, e a pessoa entra tanto nessa vibe, ela se esquece de ir para as Escrituras, ela pode acabar embriagada de si mesma, e embriagada de um conhecimento falso sobre Deus. Tudo aquilo que Deus nos faz saber está alinhado com aquilo que Ele já revelou na história. Então, meu querido, minha querida, se você tem uma Bíblia, saiba que Deus quer falar com você ali. Mergulha na sua Bíblia, medita na lei do Senhor de dia e de noite, não deixa o seu coração se apartar da palavra de Deus, não deixa o seu coração ficar viajando atrás de outras coisas, de outras novidades, quando na verdade existe uma riqueza nas Escrituras. E às vezes quando as pessoas não gastam tempo com a Escritura, não gastam tempo lendo a Bíblia, não querem saber da Bíblia, e aí depois elas reclamam que Deus não fala com elas, e puxa, Deus não responde minhas orações, mas a pessoa não lê a Bíblia. Meu irmão, aprenda uma coisa, não existe silêncio de Deus para um crente com a Bíblia aberta. Não existe silêncio de Deus para um crente com a Bíblia aberta. Se você quer conhecer mais a Deus, eu quero te convidar a você realmente adorar a Deus com tudo que você pode, a você cantar, a você orar, jejuar, buscar a Deus junto com os seus amigos no ministério, no seu pequeno grupo, na sua igreja, mas eu quero te convidar a voltar para a Bíblia, a voltar para as Escrituras. É ali que Deus se revela, a glória de Deus se faz conhecida na história. Amém? Não só na história, e não só nas páginas bíblicas, mas especificamente nas páginas bíblicas através da vida de Jesus, porque Jesus Cristo é o ápice da revelação da glória de Deus. O Evangelho de Jesus Cristo é central para a glória de Deus, porque o Evangelho revela mais sobre Deus do que qualquer outro ato da história. Quando nós olhamos para Jesus, nós temos uma imagem clara e exata de quem Deus é. Ele é a palavra que se fez carne, Ele é o primogênito de Deus, aquele que é a imagem do Deus invisível e o esplendor da glória de Deus e a marca da sua natureza. Olhando para Jesus, nós conhecemos e sabemos quem Deus é.
Paulo, quando fala aos Coríntios, lá no capítulo 3, versículo 18, diz que quando nós olhamos para Cristo, nós estamos contemplando a glória de Deus, e de uma maneira muito mais elevada do que aquela experiência que Moisés tinha, quando Moisés viu a glória de Deus passar ali em cima do monte, e ele teve que descer daquele monte com o rosto coberto, porque o seu rosto brilhava. A gente olha essa experiência e fala assim, cara, eu queria muito ter essa experiência, não é? De entrar no meu quarto para orar e sair assim com o rosto brilhando, que você tem que até colocar um véu. Essa parece ser uma experiência que as pessoas querem muito ter, mas Paulo está dizendo que quando nós olhamos para Cristo nas Escrituras, nós temos uma experiência ainda mais elevada, porque nós não estamos com o rosto coberto, mas descoberto, contemplando a beleza de Jesus, que é a exata expressão de Deus. Então todo mundo que quer conhecer a glória de Deus, ter experiências com Deus, ser cheio do Espírito Santo de Deus, não pode fazer isso à parte das Escrituras, nem à parte de Jesus Cristo, porque é somente nele, somente nas Escrituras, que nós veremos as manifestações de Deus tomarem corpo e ganharem ressonância. Em último lugar, existe outra maneira como você pode conhecer a glória de Deus e contemplar a glória de Deus, através das manifestações do Espírito Santo que são para hoje. Veja bem, quando eu digo que nós podemos conhecer a glória de Deus através das Escrituras e através de Jesus, algumas pessoas têm a ideia errada de que então tudo aquilo que Deus tinha para fazer, Deus já fez no passado, deixou registrado, de modo que a gente tem que olhar para trás e nada mais acontece hoje. Não, não é isso que eu creio. Eu creio na atualidade dos dons, eu creio na constante ministração do Espírito Santo. Eu creio que tudo aquilo que o Espírito Santo ministra e revela está alinhado com as Escrituras e aponta para Jesus. Se aquilo que aparecer numa revelação não estiver de acordo com a Bíblia, nem com a pessoa de Jesus, então nós podemos descartar esta manifestação do Espírito Santo, porque talvez nem do Espírito Santo ela seja. Mas, por outro lado, você deve mergulhar sim na sua Bíblia, você deve mergulhar na vida de Jesus e buscar conhecê-lo intimamente, mas você deve dizer: Espírito Santo, eu quero mais, faz na minha vida isto que eu vi acontecer aqui nessas páginas da Escritura, porque eu sei que o Senhor não está preso, o Senhor não ficou no passado, coisas melhores estão por vir, eu desejo caminhar em novidade de vida, eu quero me relacionar contigo, ouvir a tua voz, experimentar coisas novas e poderosas contigo. E meu irmão, quando você alinha essas três coisas, a palavra de Deus, a pessoa de Jesus Cristo e o poder do Espírito Santo, aí, meu irmão, a sua vida espiritual vira uma bomba. Eu me lembro quando eu estava ainda lá no Nepal, nós passamos por um vilarejo, e sempre que nós íamos para esses vilarejos, nós tínhamos um modus operandi de como nós evangelizávamos e plantávamos igreja. Nós levávamos um telão e ali passávamos o filme Jesus no idioma nepali, e as pessoas assistiam, e depois então nós passávamos alguns dias orando pelas pessoas, indo de casa em casa, batendo nas portas e orando pelos enfermos, e muitas pessoas se convertiam. Eu me lembro da primeira vez que eu fui pregar no Nepal, eu não sabia o idioma nepali ainda, tinha acabado de chegar, então eu ia pregar em inglês, e o meu amigo ia me traduzir, um nepalês, ia traduzir do inglês para o nepali. E aí nós fomos para esse lugar bastante hostil, que não tinha igreja nenhuma, e eu estava lá me preparando, né, o filme estava acabando, eu estava me preparando para pregar, e aí o líder daquela região chegou e falou assim: olha, cara, vai lá pregar e a gente está aqui orando por você, porque da última vez que a gente veio tentar pregar aqui, a gente foi apedrejado, que o pessoal aqui não gosta de Cristo. Eu falei: pô, você me avisa agora? Então, assim, fica atento, né? E eu falei: não, tá bom. Eu falei: poxa, vai ser igual o ministério de Estevão, né? Uma pregação e pronto. E céu. Eu achando que ia pregar nas nossas... uma pregação, vamos morrer. Aí eu falei: não, amém, vamos embora. Que se for para ser assim, que seja. E aí então, eu me coloquei na frente daquelas pessoas. E comecei a falar: olha, nós assistimos o filme
sobre um homem chamado Jesus, e eu quero falar mais sobre quem é esse Jesus. Esse Jesus, ele é Deus, mas ele não é um Deus como outros, ele é o único e verdadeiro Deus, e todos os outros são falsos deuses, porque se você um dia for pregar no Nepal, você guarda isso aí, porque é isso que você precisa falar. Não adianta só você falar que, olha, Jesus é Deus, ele te ama, você precisa aceitar ele. O nepalês aceita rapidinho, ele não vê problema nenhum, porque tem 300 milhões de deuses, um a mais, um a menos, né? O cara joga no seguro, né? Não, beleza, vou aceitar isso aí, não conhecia. A questão é que Jesus é o verdadeiro Deus e os outros são falsos. E aí quando você diz isso, aí o problema está instalado. Você está dizendo que aquela pessoa e a sua família e a sua casta e toda a sua história estavam adorando a demônios. Mas foi aí que eu comecei. Foi bem por aí. Falei, então Jesus é o único e verdadeiro Deus. E enquanto eu continuei pregando, eu ouvi algumas pessoas gritando, xingando, eu não sabia o que elas estavam xingando, então, mas eu vi que elas não estavam gostando, e estava um breu, a gente estava no meio do mato, não dava para ver nada, e aí eu vi assim, de relance, que parecia que algumas pessoas estavam saindo, indo embora, e eu terminei com a minha plateia, que tinha umas 100 pessoas que tinham reunido para assistir o filme, acabou com 5 a pregação. Falei, sucesso! Tudo que o missionário quer, né? O testemunho bom que eu tenho para contar agora. E aí, glória a Deus, voltamos para casa onde nós estávamos. E eu fui orar em crise. Eu falei, Deus, o Senhor me trouxe até aqui. Será que eu falei alguma coisa errada? Será que eu não estou cheio da tua presença? Eu estou aqui por causa da manifestação da tua glória, para que eles conheçam a tua glória e sejam salvos. Eles precisam conhecer a tua glória. Senhor, por que quando eu não estava pregando, o Senhor começou a abrir a visão deles, eles viram um monte de anjo passando, sei lá, porque eu flutuei. Deus, eu tinha muitas ideias legais para Deus, Deus não aceitou nenhuma. Eu queria que as pessoas conhecessem a glória de Deus, mas aquilo parecia que não tinha acontecido. E aí nós voltamos para a vila onde a gente estava. No dia seguinte aparece um jovem lá de uns 17 anos, e ele me chama para conversar. Aí veio o intérprete e ele falou assim, olha, eu não sei, aquele filme que vocês passaram, eu não entendi nada. Não entendi nada do que filme. Aí depois você veio e explicou, né? Aí eu falei, tá. Aí ele falou, aí eu também não entendi nada. Aí você ficou falando, e você falou várias coisas, e eu orando para ele falar assim, não, aí eu nem entendi, aí eu não entendi nada. Aí quase que eu virei para ele e falei, o que você está fazendo aqui, querido? Aí ele disse assim, eu não entendi nada, mas enquanto você falava, o meu coração começou a queimar, e eu não sei porquê, e eu vim aqui perguntar, o que é que está acontecendo comigo? Que enquanto você falava, eu comecei a sentir que eu estava muito sujo, e que eu precisava ser perdoado, mas isso não faz sentido para mim, porque eu sou um bom hindu, eu faço os meus sacrifícios todos os dias, eu me consulto com o sadhu todos os dias, não faz sentido, eu estou limpo, aquilo que eu faço me limpa, me justifica, eu não tenho nenhuma coisa ruim em mim. Mas o que eu senti enquanto você falava era como se nenhum sacrifício que eu pudesse fazer na vida pudesse tirar aquele sentimento ruim de mim. Eu sinto que alguém precisa me perdoar, eu preciso ser perdoado. Aí eu falei, cara, o Espírito Santo é maravilhoso. Aí nós sentamos com ele, explicamos, aquele era o convencimento do Espírito Santo. E ele entregou a vida a Jesus. Nós saímos daquela cidade, fizemos todo o período prático de missões lá, e a última cidade por onde a gente passou foi essa, que havia sido a primeira. E quando nós chegamos lá, esse jovem, ele já era o braço direito do pastor, ele estava ajudando a plantar a igreja, ele estava pregando Jesus, ele já tinha alcançado toda a sua família. Por quê? Porque ele conheceu a glória de Deus, o Espírito Santo se revelou ali. Então o Espírito Santo está livre, fazendo coisas, tocando pessoas, e eu quero inspirar você a, neste desejo de conhecer a glória de Deus intimamente, conhecer a palavra, conhecer a Jesus, mas se comprometer a viver uma vida de sobrenatural.
Se comprometer a viver uma vida pautada na dependência do Espírito Santo que está vivo e atuante. Para que você não seja simplesmente um bom teólogo de como a glória de Deus se revelou no passado. Mas para que você seja um veículo dessa glória presente nos dias de hoje, amém? Para finalizar, passando por outra vila, eu não sei se da outra vez eu já compartilhei esse testemunho com vocês, mas passando por um outro vilarejo, nós chegamos em um lugar, e um rapaz veio falar conosco, falou assim, olha, a minha mãe está muito doente, ela está muito doente mesmo, e ela está à beira da morte já há algumas semanas, ela está com febre tifoide é terrível, ela está acamada e eu queria que vocês fossem lá orar por ela. Aí a gente falou, tudo bem, nós vamos. E entramos dentro dessa casa, a casinha era bem assim, pequenininha, a gente tinha que ficar abaixado assim para ficar lá dentro. Imagina o Carlinhos lá, não dava nem para entrar. Mas a gente ficou lá abaixado. E quando nós começamos a falar para aquela mulher sobre Jesus e que nós iríamos orar por ela, a nossa intérprete, que estava nos traduzindo do português para o Nepali, ela foi chamada, alguém entrou na casa e puxou ela porque ela precisava ajudar em outras coisas lá, numa distribuição de remédios que a gente tinha levado, e ela saiu da casa, deixando a gente e a senhora doente, e a gente não falando Nepali e a senhora não falando português. E aí eu olhei para o Rafael, que era meu amigo, ele olhou para mim e falou, e aí cara, e agora o que a gente faz? Eu falei, cara, vamos orar por ela. Fala o plano da salvação e vamos orar e depois vamos embora. Aí ele falou assim, senhora, nós vamos orar então pela senhora, tá bom? Nós vamos orar em nome de Jesus. Jesus é Deus, Ele criou todas as coisas. Ele ama a senhora, tá bom, senhora? E a senhora sim. Ele ama a senhora. E Ele pode curar a senhora, mas Ele quer salvar a tua alma, mais do que curar o teu corpo. Tá bom, mas nós vamos orar por você. Aí ela ficou assim. Aí nós oramos por ela. Quando nós estávamos acabando a oração, a nossa intérprete voltou para dentro da casa. E encontrou aquela cena, a gente orando e a mulher de olho fechado orando com a gente, né? E na hora que a gente terminou a oração, a mulher disse amém. Aí a intérprete virou para ela e falou assim, vem cá, você entendeu o que eles estão falando? Ela, sim, entendi. Ué, como assim? Não, eu entendi, eles falaram para mim que vão orar por mim, orar em nome de Jesus, que Jesus pode me curar, pode salvar minha alma, que eu preciso entregar minha vida para Jesus. Mas por que você está me perguntando? E aí a nossa intérprete ficou assim e começou a chorar. Começou a chorar. E aí eu virei para ela e falei assim, o que foi, Prômila? Por que você está chorando? Ela falou assim, Yuridai é irmão Yuri. Yuridai, ela entendeu tudo que vocês falaram. Deus falou para ela, o Espírito Santo falou no ouvido dela. Eu falei, como assim? Ela ouviu tudo, ela entendeu, ela entregou a vida a Jesus. Aí nós começamos a chorar, Deus, louvado seja o teu nome, comecei a falar em língua já, louvado seja o teu nome. Foi aquela experiência de Atos capítulo 2, o Espírito se manifestando e fazendo a glória dele ser conhecida de uma maneira totalmente poderosa naquele lugar. E eu comecei a chorar e orar, e aí quem não entendia nada era a senhora, porque para ela a gente falava Nepali normal, ela não sabia que a gente não falava Nepali. E ela falava, por que vocês estão chorando, né? E aí depois ela falou assim, ó, vocês querem chá? Eu vou fazer chá. Aí levantou, aí o filho dela falou assim, não, mamãe, não levanta, você está doente. Ela, não, eu estou bem, eu aceitei Jesus, estou me sentindo bem, vou fazer chá. Levantou e foi fazer chá para a gente. Ela foi completamente curada pelo Senhor Jesus. Entregou a vida a Jesus, a família toda dela entregou a vida dela a Jesus. Mas por quê? Porque nós estávamos tão comprometidos com a manifestação da glória de Deus, não só nas Escrituras, na vida de Jesus Cristo, mas crendo que o Espírito Santo nos enviaria com poder e autoridade para que fizéssemos coisas maiores até do que o próprio Cristo fez, e o Espírito Santo se manifestou.
E eu sonho com uma igreja assim, uma igreja que ama a palavra, que ama Jesus, uma igreja que passa por um avivamento, e aí as pessoas dizem assim, puxa vida, o pessoal lá na IEQ está passando por um avivamento maravilhoso, e aí alguém pergunta assim, mas como que é esse avivamento? Assim, o pessoal, o que está acontecendo lá? Estão voando, eles estão flutuando, o que está acontecendo? Aí a outra pessoa vai dizer assim, não, é um avivamento, eles andam com a Bíblia para cima e para baixo, eles não largam a Bíblia, eles só sabem falar de Jesus, eles estão pedindo perdão um para o outro, um negócio, está todo mundo chorando, arrependido dos pecados, as pessoas estão sendo curadas das enfermidades, eles só sabem falar de Jesus, só sabem falar de Cristo. Este é o avivamento que eu quero ver nascer sobre a nação brasileira, um avivamento que não fala só com a nossa necessidade de vermos coisas espetaculares acontecendo, mas nos lança para dentro da revelação histórica, infalível e inerrante de Deus na palavra. Para que essa igreja seja intelectualmente robusta e espiritualmente vibrante, nós precisamos conhecer a glória de Deus, nas Escrituras, na vida do Senhor Jesus, e através da manifestação do Espírito Santo. Amém? Nesses dias o Senhor te trouxe aqui para isso. Eu quero convidar você a ficar de pé no seu lugar. Nós vamos orar. E eu sei que Deus te trouxe aqui com um propósito específico, de que você fosse marcado por Ele nesses dias. Não simplesmente que você participasse de mais uma conferência, ouvisse preleções e que aquilo fizesse algum sentido para você naquele momento, mas que depois caísse no esquecimento. Não, Deus quer marcar você, para que você o conheça intimamente, para que você conheça a glória do Senhor, para que você seja transformado por ela. E para que através disso você possa impactar uma multidão. Eu creio, meus irmãos, que não existe nada que vai nos fazer como igreja cumprir a grande comissão, que não seja a glória de Deus presente entre nós. E se nós temos que lutar por alguma coisa, não vamos lutar por ministérios, não vamos lutar por placas, não vamos lutar por opiniões, não vamos lutar por visões pessoais, vamos lutar pela presença da glória, vamos lutar pela manifestação da glória do Eterno, vamos colocar tudo diante do Senhor. Vamos considerar, como Paulo falou lá em Filipenses capítulo 3, considerar tudo como perda, pela excelência do conhecimento de Cristo, o nosso Senhor. Eu não sei como é que está o seu coração, não sei como tem estado a sua vida até aqui, mas talvez o conhecimento da glória do Senhor é uma página da sua história no seu passado. Você já teve experiências profundas com Deus, você já viveu coisas maravilhosas, você tem testemunhos maravilhosos no passado, mas de uma certa forma, de um tempo para cá, o seu coração foi se esfriando. Talvez exista alguém aqui nessa situação. Eu quero liberar uma palavra para você, meu querido e minha querida. Não sou eu que quero que você conheça a glória de Deus. Não é nem você que quer conhecer a glória de Deus. Deus deseja revelar-se a você, para que você se apaixone por Ele novamente. Deus deseja se fazer conhecido a você nessa tarde. Deus deseja capturar o seu coração mais uma vez nessa tarde. E Deus deseja fazer isso para que saindo daqui, nós saiamos com um só discurso, com uma só paixão, com uma só preocupação, em fazer o nome do Senhor Jesus conhecido, em tornar a glória de Deus conhecida, em sermos veículos deste poder. Deus, nós nessa tarde diante de Ti, Senhor, diante da Tua palavra ministrada, a primeira coisa que nós desejamos fazer é alinhar o nosso coração, porque talvez o nosso coração esteja desejando muitas coisas, e o nosso coração perdeu a pureza, não porque se envolveu com pecado, mas simplesmente porque o nosso coração está desejando muitas coisas diferentes, e aí o coração está fragmentado. Deus, quantas pessoas têm estado com o coração fragmentado aqui,
onde o Senhor é apenas uma das preocupações, talvez nem a primeira. Pai, em nome de Jesus eu oro para que da mesma maneira como que aquela mulher no Nepal ouviu de uma maneira soberana e sobrenatural a voz do teu Espírito no seu ouvido, assim este meu irmão, esta minha irmã que está experimentando sequidão, secura na sua vida, que está experimentando um sentimento de distanciamento, de isolamento da presença de Deus, uma carência de sentir a tua presença e de ver a tua glória, que esta pessoa seja encontrada agora em nome de Jesus, e que a voz do teu Espírito Santo comece a ressoar neste coração, atraindo de volta, dizendo: eu amo você, eu não me esqueço de você, eu desejo me revelar a você, eu que já falei a você tantas vezes, eu que já te encontrei no seu quarto pelas madrugadas, eu que já me deleitei na sua adoração, quando a mim você entoava um cântico novo, eu desejo revelar ainda mais da minha glória a você, porque eu amo você, e eu desejo fazer com que você caminhe em novidade de vida, não na sequidão, não na fragmentação, não no isolamento, mas eu desejo me fazer conhecido a você. A tua palavra diz que o Senhor Jesus veio para aqueles que eram seus, mas os seus não o receberam. Quantas vezes o Senhor está no meio da sua igreja, chamando, convocando corações, e as pessoas simplesmente dizem não. Mas existe uma palavra, a palavra de que a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, filhos do Altíssimo. Em nome de Jesus, ó Deus, nós queremos orar para que o Senhor faça passar por aqui uma onda de avivamento, uma onda da tua glória, uma onda de desejo de conhecê-lo novamente, uma onda de desejo de ver a sua beleza, uma onda, Senhor, que nos envolva a todos, que envolva todas as gerações, porque essa é a característica de um avivamento. Não é um avivamento para uma geração, mas é um avivamento que conecta as gerações. Não é um avivamento para dentro da igreja, mas é um avivamento que expande e que se alastra pela cidade. Ó Deus, aqueles que trabalham, ó Deus, talvez não são ministros de louvor, não são cantores, não são pastores, às vezes acham que porque fazem outras coisas estão alheios a essa manifestação. Começa a tomar todos agora, Senhor. Toma os meus irmãos da técnica, toma o meu irmão que está operando a câmera, toma o meu irmão que está operando o som, toma o meu irmão que está guardando as portas, toma aquele meu irmão, aquela minha irmã que sempre senta no último banco para não ser visto. Senhor, revela a tua glória, a tua igreja, e não haverá nada mais lindo, nada mais desejável do que o Senhor. Nós chamamos, ó Deus, as tuas promessas ao cumprimento, porque o Senhor é fiel para cumpri-las. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama, e aquele que me ama será amado pelo meu Pai, e eu também o amarei, e eu me manifestarei a Ele. Ouça essa palavra do Senhor Jesus: eu me manifestarei a Ele. Diga: Senhor, eu me aproprio desta palavra, eu quero amá-lo de todo o coração, eu quero guardar a tua palavra, eu quero mergulhar na Bíblia, eu quero olhar para Jesus, eu quero ser tocado pelo Espírito Santo, mas não me deixa sair daqui sem ser tocado pelo desejo de conhecer a glória do Eterno, a glória do Deus vivo, daquele que criou todas as coisas, daquele que me formou e me viu no ventre da minha mãe, quando eu ainda era substância informe, quando eu ainda estava sendo gerado. Ele que colocou a mão sobre mim e disse: eu te designei como profeta às nações desde o ventre da sua mãe. Senhor, eu quero conhecê-lo, eu quero conhecer o poder da sua glória, eu quero, ó Deus, experimentar este mover, para que o conhecimento da glória do Senhor tome a terra e tome os céus, como as águas cobrem o mar, em nome de Jesus, Senhor. Você que já foi batizado pelo Espírito Santo há muito tempo atrás, seja visitado mais uma vez por Ele. Oh, comece a orar, comece a falar em línguas, comece a ministrar ao coração de Deus. Se você
Existem alguns aqui que durante essa ministração sentiram que alguns pecados ficaram estampados, alguns pecados vieram à tona, assim como aquele jovem sentiu o coração queimar. Existem algumas pessoas aqui que estão dizendo: eu preciso me arrepender, tem coisa que eu não estava vendo, mas a glória do Senhor está brilhando sobre mim, e o meu Deus Santo não aceita isso, o meu Deus Santo não aceita o que eu estou assistindo, o meu Deus Santo não compactua com a maneira como eu estou vivendo, com os planos que eu tenho feito. Existem pessoas que estão debaixo de um jugo, meu Deus, estão debaixo de um jugo de pecado, e caminham debaixo desse jugo há muito tempo, e elas pensam: se isso vier à tona, eu não sei o que eu vou fazer. E aí por isso elas guardam pecados ocultos nos cantos escuros do seu coração. Essa noite, meu irmão, essa noite, minha irmã, é o momento de você colocar isso para Deus. Se o Senhor está te mostrando isso, entenda: o Espírito Santo jamais mostra algo assim para acusá-lo. O Senhor não acusa, o Senhor não está te acusando, o Senhor está dizendo: eu estou vendo, é hora de tratar isso aqui, é hora de tratar esse vício em pornografia, é hora de tratar o vício em masturbação, é hora de pedir perdão para o cônjuge por causa do adultério, é hora de voltar o seu coração para mim e confessar aquilo que tem passado pela tua mente. Senhor Jesus, em nome do Senhor, eu quero ministrar sobre a vida destas pessoas, e talvez de uma pessoa em específico que está sentindo, ó Pai, que o Senhor não a deseja mais, que o Senhor não a quer mais, porque ela já foi longe demais. Em nome de Jesus, eu revogo este engano, na autoridade do nome de Jesus, e que você seja cheia, plena do Senhor, que você ouça a voz do Senhor dizendo: em verdade vos digo, que aquele que vier a mim, de maneira alguma lançarei fora. Em verdade vos digo, que aquele que vier a mim, de maneira alguma lançarei fora, porque eu dou graça aos humildes, mas eu resisto aos soberbos. Em nome de Jesus, ó Pai, toca agora, Senhor, o coração deste irmão, dessa irmã, que precisa se confessar, que precisa se purificar. Existem águas de purificação aqui neste altar, existem águas de purificação, existem águas de vida, existe remédio, existe cura. Na glória de Deus existe tudo aquilo que nós precisamos. Assim como foi com Isaías, ele experimentou a purificação dos seus lábios. Existem pessoas aqui que precisam ter os seus lábios purificados. Sejam purificados agora em nome de Jesus. Que a glória do Senhor envolva você, e você seja completamente tocado pelo Espírito Santo agora. E que esta glória, que esta unção do Espírito Santo não seja uma unção para fazer você perder controle do seu corpo, muito pelo contrário, mas para que você assuma o controle do seu próprio corpo e comece a usar os seus membros como instrumentos de justiça para a glória do Senhor, e comece a se envolver e impor as suas mãos, e se prostrar, e caminhar, e fazer aquilo que você precisa fazer para se encontrar novamente com o Senhor. Cheio. Aleluia. Oh Deus. Cheio.